Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais um vídeo para o canal, na temática versículos mal compreendidos. Gostaria de trazer pelo menos 5 versículos, parte 3, versículos mal compreendidos. O primeiro versículo está no livro de Tiago, capítulo de número 3, e versículo de número 10. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Esse versículo é muito mal compreendido no tocante as pessoas lerem esse versículo e entenderem que há poder nas nossas palavras. Muitas vezes é proferido isso no nosso meio. Pessoas que dizem, há poder nas nossas palavras. Baseado em Tiago, capítulo 3, versículo de número 10, que diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, ok? Ou seja, aqui o próprio Tiago, no versículo 11, ele explica acerca desse texto. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou água amargosa? Na verdade, as nossas palavras, ela têm poder de influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Mas nada místico, que as nossas palavras, se a gente proferir bênção, vai vir só bênção. Se proferir maldição, vai atrair uma tão grande maldição, de uma forma mística. Não. As nossas palavras, sim, ela tem poder, tanto para influenciar para o bem como para o mal, mas o próprio Tiago deixa bem claro que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou você abençoa, ou você foi feito para abençoar ou para amaldiçoar, ok? Segundo texto mal compreendido na Bíblia Sagrada está na carta aos Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, do verso 1 ao 2. Efésios 4, do verso 1 ao 2. Este texto é mal compreendido porque aqui quem lê entende que devemos suportar os nossos irmãos. No tocante, aquele irmão chato, problemático, que a Bíblia está instruindo, né? Paulo instruindo a nós suportar os nossos irmãos no tocante a isso. Isso é um erro de interpretação. O texto diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui, a compreensão desse texto não é suportar aquele irmão que eu não gosto dele, eu tenho que suportá-lo. Não. A compreensão do texto aqui é que devemos dar suporte aos irmãos. Suporte fala no tocante a ajudar, a auxiliar os nossos irmãos em amor, ok? Terceiro texto mal compreendido está no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. Ok? O erro de interpretação aqui muitos entendem que Deus só está no meio, só está presente, quando tem pelo menos de 2 a 3 para cima. Ou seja, se eu estiver sozinho, orando a Deus, Deus não se faz presente. Precisa de pelo menos 2 ou acima de 3 para que isso venha se concretizar, a presença dele. Mas aqui, o erro de interpretação está no tocante ao quê? Jesus está trazendo acerca de, como posso dizer, acerca de doutrina, ele está doutrinando, ele está disciplinando, ok? O contexto desse texto fala de disciplina,
Por exemplo, se alguém tem algo a ser tratado, precisa de pelo menos 2 ou 3 como testemunha, para que aquela disciplina ela venha a ser aplicada. É isso que o texto está dizendo, ok? Então é uma questão de disciplina aqui, não é uma questão de numerologia para que Deus se manifeste, que Deus está preso a isso. Se estiver sozinho, Deus não se faz presente, mas se estiver acima de 2, não. Aqui fala acerca de um tratamento disciplinar, que precisa de 2 ou 3 testemunhas, ok? Quarto texto mal compreendido na Bíblia Sagrada está em 1 Crônicas, capítulo de número 16. 1 Crônicas, capítulo 16, seu verso de número 21 e 21. Ok? 1 Crônicas 16, 21. Diz assim: A ninguém permitiu que oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo, 22, Não toqueis nos meus ungidos, e meus profetas não façais mal. Ok? O erro de interpretação aqui é no tocante acerca de dizer que porque a pessoa é ungido, consagrado, é um líder, é um obreiro, ela não pode ser tocada. Isso é um erro de interpretação no tocante a querer supervalorizar um cargo, uma unção. A Bíblia deixa bem claro que Deus vê todos nós como um igual, um ao outro. Não tem esse crente mais superior do que o outro, para que tenha essa proteção além do que aquele que não é ungido ou aquele que não é líder. Não. Isso aqui é um erro de interpretação. Por quê? Porque devemos entender que esse líder, ele é essencial. Ele é essencial e deve ser respeitado. Porém, se esse líder segue pelo menos 1 Coríntios capítulo 11, que diz no texto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se ele segue isso, ele deve ser respeitado e sim, você seguir o seu líder, porque ele segue a Cristo. Mas se ele foge da direção de Cristo, da palavra de Deus, ele não deve ser seguido. Respeitado, sim, todos devem ser respeitados, seja líder ou não. Todos merecem ser respeitados, mas seguidos somente se seguir 1 Coríntios capítulo 11 e Efésios capítulo 4, verso 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Amém? Quinto e último texto de erro de interpretação está em Oséias. Esse foi problema. Esse deu até na mídia, né? Acerca de um pastor, né? Profissão de pedreiro, né? Numa cidadezinha aí, um tal de Justino. O nome dele era Justino, né? E ele reunia pessoas na sua casa, né? E ele acabou, segundo ele, devido a um erro de interpretação, se relacionado com uma membra, né? E com consentimento, essa membra casada, consentimento do seu marido. Ele leu Oséias capítulo 3, que diz assim, E o Senhor me disse, vai outra vez a uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama seus filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem outros bolos de uvas, ok? Aqui, Deus está direcionando o profeta no tocante à profecia que ele vai ministrar para uma nação que está mergulhada na prostituição espiritual. Como assim? O povo naquela época adoravam a Deus e a demônios, a deuses. Então havia uma prostituição espiritual, assim dizendo, ok? Então Deus fala para o profeta tomar essa atitude para que ele venha sentir na pele. Porém, esse irmão, né, ele foi infeliz na sua interpretação, porque ele leu para que o profeta pegasse e adulterasse com essa mulher. Só que o texto é bem claro em dizer, amada de seu amigo e adúltera, existe um acento. E ele leu adultera, diferente. Então,
Você perceba que a interpretação, ela depende de acentos, vírgulas e tudo mais. Tudo isso aí é muito importante, né? Ter conhecimento disso para que não venha alguns erros de interpretação. Se esse erro dele foi devido a erro de interpretação, é muito complicado. Porém, pode ter sido além disso, né? Mas eu trouxe esse texto porque foi um texto que foi muito falado, foi até na mídia, e por besteira, por vírgulas e acento, ele leu adúltera como adultera, ok? Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra, curta, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, para que assim você receba mais vídeos como esse, de reflexões. Estamos com uma série de reflexões, não está na Bíblia, e versículos mal compreendidos, como também reflexões de textos aleatórios. Amém? Que Deus abençoe a todos.